Você tem dúvidas sobre oração? Sobre o que orar, como orar? Bom, eu tenho duas ótimas notícias para você. Primeiro, é que você não é o único. Muitas pessoas têm dúvidas sobre oração. E segundo, é que você está no vídeo certo. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Valquíria Rodrigues e por aqui eu falo sobre relacionamento com Deus, como você aumentar o seu conhecimento da Bíblia e aumentar a sua intimidade com o Senhor. E a oração é um dos principais canais que você pode utilizar para poder estreitar o seu relacionamento com Deus. Só que muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito da oração. E a primeira delas é que há crenças limitantes. Por exemplo, eu não sei orar. Eu não sei orar bonito, eu não sei falar palavras bonitas. Essa crença, ela tem atrapalhado muitas pessoas a começar a orar, porque a pessoa pensa que para ela orar ela precisa falar bonito, ela pensa que precisa falar palavras difíceis e, de fato, essa é uma crença limitante, uma crença que te limita e que não é verdadeira, porque para orar você não precisa falar bonito, você não precisa falar palavras difíceis, porque orar é simples, orar é você falar com Deus. Falar com Deus, conversar, expor seu coração a Ele. E a segunda barreira que impede que as pessoas se acheguem ao Senhor em oração é que elas não sabem sobre o que deve orar. Elas pensam assim, orar sobre o quê? E você precisa orar sobre absolutamente tudo, porque tudo que diz respeito a você interessa a Deus, que é seu Pai. Então, não há nada simples demais que não interesse a Deus, nem algo complexo demais que você não possa levar a Deus. Ele está interessado em ouvir tudo a seu respeito, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Ter uma vida de oração é você ter uma vida de relacionamento com Deus. E imagina, por exemplo, você se relacionando com uma pessoa íntima sua, uma pessoa, por exemplo, seu cônjuge, sua esposa, ou uma pessoa que é muito próxima de você, um amigo. Você se achega a essa pessoa falando palavras rebuscadas, palavras difíceis, ou você fica com pudor sobre algum assunto, você acha que só pode falar as coisas simples, as coisas mais complexas você deve guardar para você, ou você acha que você só pode falar sobre as coisas complexas porque as coisas simples são simples demais para você compartilhar com essa pessoa? Eu imagino que não. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo é leve. Então você compartilha ali com as pessoas as coisas do seu dia a dia mesmo. Tem dia que haverá coisas complexas para falar, mas a maioria dos dias você vai compartilhar as coisas corriqueiras do seu dia a dia, não é mesmo? E o relacionamento com o Senhor é mais ou menos parecido com isso. Por que eu disse mais ou menos? Porque é muito melhor que isso. O relacionamento com o Senhor, ele é algo extraordinário, ele é algo maravilhoso, mas também é algo simples. Então, você deve criar o hábito de conversar com o seu pai sobre todas as coisas. Outro dia eu estava conversando com uma colega e ela me falou que tem vontade de se casar. Eu perguntei para ela, você já está orando sobre isso? E ela respondeu, eu já orei uma vez ou outra, mas eu parei de orar sobre isso porque eu não sei se é da vontade do Senhor que eu ore sobre isso, eu não sei se é da vontade do Senhor que eu me case. E eu respondi para ela o seguinte, eu disse, a palavra do Senhor diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. É o desejo do seu coração se casar? E ela me respondeu, sim. Então eu disse, então você deve colocar isso diante do Senhor. Você deve dizer para Ele da sua vontade de se casar, de constituir uma família. O Senhor está interessado em ouvir sobre os seus sonhos, em ouvir sobre os seus planos, em ouvir sobre os seus anseios. E tinha uma outra colega minha que comentou que ela já havia orado algumas vezes para que o Senhor a curasse de uma enfermidade. Só que ela havia chegado a uma conclusão de que talvez não era desejo do Senhor curá-la, talvez não era desejo do Senhor que ela orasse sobre isso, porque ela havia lembrado do apóstolo Paulo, que havia orado ao Senhor para o Senhor retirar dele uma enfermidade, e o Senhor respondeu para Paulo, a minha graça te basta. Eu falei para ela, olha, o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, para ele não falar sobre aquele assunto, mas o Senhor falou para você diretamente, para você não falar sobre isso, para você não orar sobre isso? E ela disse, não, ele não me falou. Aí eu falei assim, e tem uma outra coisa, a palavra do Senhor diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante do Senhor os seus pedidos. Isso está te deixando ansiosa, não está? E ela disse, está. Falei, então, o que é para você fazer?
Não andar ansiosa, mas colocar tudo diante do Senhor em oração. É o que a palavra dele diz. Então nós devemos orar sobre absolutamente tudo. Nós podemos orar sobre nossa vida sentimental, nossa vida física, nossa vida financeira, nossa vida espiritual. Tudo que nos diz respeito interessa ao nosso Pai. Eu já tive dúvida em relação a orar sobre pessoas que estão enfermas. Por exemplo, quando na igreja as pessoas começavam a falar assim, fulano de tal está enfermo, nós pedimos oração para que Deus cure. E eu ficava em dúvida sobre se eu deveria orar para Deus curar aquela pessoa ou se eu deveria orar para Deus fazer a vontade dele. E certa vez eu levei isso em oração ao Espírito Santo. Eu perguntei, Espírito Santo, como eu devo orar em relação às pessoas que estão no leito de morte? Eu oro para que ela seja curada ou eu oro para que o Senhor faça a sua vontade? E o Espírito Santo me respondeu com uma pergunta. Ele me disse assim, se fosse a sua mãe no leito de morte, como você oraria? E eu respondi, Espírito Santo, eu clamaria desesperadamente para que ela fosse curada. E ele me falou, então é desse jeito que você tem que orar. Então as respostas para todos os nossos questionamentos é sim, nós devemos orar. Nós devemos orar porque o Senhor está interessado sobre tudo que diz a nosso respeito. Nós devemos orar porque Ele é soberano, é poderoso e é capaz de intervir em qualquer situação. E nós devemos orar porque Ele é misericordioso e Ele quer derramar da graça e do poder dEle sobre nós. A palavra do Senhor diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então, vamos orar. Como diz uma música aí, vamos orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Deus se revela a mim. Aleluia, eu já estou tão empolgada aqui porque a atmosfera já mudou. O Espírito Santo já está manifestando a presença dEle por causa desse assunto que é tão importante. E o Espírito Santo é alguém que intercede por nós, que ora por nós. E a Bíblia fala que Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. E eu estou até pensando em fazer orações diárias com vocês. O que vocês acham? Comenta aqui no vídeo se você gostaria que eu te ajudasse a caminhar, a criar uma rotina de oração. E a essa altura do vídeo você pode estar se perguntando, mas Valquíria, por que eu devo orar? Se Deus sabe todas as coisas, por qual motivo eu tenho que orar e orar sobre tudo? Antes de responder, eu quero ler para você Mateus 7, de 7 a 12, que diz assim, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, o objetivo de pedir é receber. Peçam e será dado. O objetivo de buscar é encontrar. Quem busca, encontra. E o propósito de bater a porta é chamar a atenção e poder entrar, porque quem bate a porta, ela lhe será aberta. Os pais geralmente amam atender os pedidos dos seus filhos. E como nós lemos aqui, se nós que somos maus, se os pais terrenos, eles amam atender os seus filhos, ainda mais o Pai Celestial. Então, o Senhor não vai ficar cansado, enfadado, Ele não vai ficar irritado com os seus pedidos. Ele não vai ficar irritado quando você levar uma coisa simples até Ele. E Ele também não vai ficar irritado quando você levar uma coisa grande e complexa até Ele. Ele ama nos atender e nós nunca conseguiremos esgotar o Senhor, porque Ele é pleno, Ele é inesgotável, Ele é fonte de todas as bênçãos. Então, quando nós vamos até Ele, nós damos prazer ao Senhor. Quando nós vamos pedir orientação, quando nós vamos pedir bênçãos, quando nós vamos em oração também para agradecer, o Senhor fica feliz, porque Ele nos fez para relacionamento. Eu já falei isso aqui várias vezes com você. A base de tudo, do motivo que o Senhor nos criou, é para nos relacionarmos com Ele. E a oração, o diálogo, você ter essa comunicação constante com o Senhor, é a base, é um dos principais canais para você se relacionar com o Senhor. Então Ele não vai ficar irritado, Ele não vai ficar enfadado quando você levar até Ele as suas situações. Pelo contrário, Ele vai ficar muito feliz, porque Ele nos fez
para nos relacionarmos com Ele. Então, quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós damos prazer a Ele, nós damos alegria a Ele. Nós estamos reconhecendo que nós precisamos dEle, que nós queremos a intervenção dEle. E olha que honra, quanta honra nós podemos nos relacionarmos com o Senhor. Quanta honra, quanto privilégio nós temos de ter um Deus que nos ama, que pode todas as coisas, que se importa conosco e quer nos ouvir. Então, em nome de Jesus, não deixe mais que o inimigo lance dúvidas na sua mente. Não deixe que o inimigo lance essas mentiras na sua mente de que, isso aí você não pode levar a Deus. Você está levando isso, você está ocupando a Deus com essas coisas. O Senhor está muito ocupado, Deus está muito ocupado resolvendo outras coisas para poder te atender, para poder ouvir uma coisa tão simples. Não, você pensa assim, o meu Pai fica feliz, meu Pai se alegra quando eu me achego até Ele em oração. O meu Pai fica feliz quando eu peço ajuda a Ele, quando eu peço a direção a Ele. E eu vou orar, porque o Senhor vai se revelar a mim, o Senhor vai me responder. Porque a oração não é apenas você falar com Deus. A oração é um diálogo. Então você vai falar com Deus e o Senhor também vai falar com você através da palavra dele ou diretamente com você, na impressão no seu coração, nas formas que o Senhor fala. Então é uma via de mão dupla, é um relacionamento. Então, em nome de Jesus, que cai por terra hoje todo sofisma, toda mentira das trevas que vem falar para você, olha, não fala isso para Deus não, isso é bobeira, você está ocupando o tempo de Deus, você está incomodando o Senhor. Você vai falar assim, não, eu não incomodo meu Pai, o meu Pai me ama e o meu Pai tem prazer, aleluia, o meu Pai tem prazer em me ouvir, o meu Pai tem prazer em me atender, o meu Pai tem prazer em tudo que diz respeito a mim, interessa ao meu Pai. E eu quero contar para Ele, tudo que me acontece, eu quero dividir com Ele os meus sonhos, as minhas preocupações. Olha, eu fico até emocionada, porque Jesus morreu na cruz para isso, para restaurar o nosso relacionamento com Deus. O véu do templo se rasgou, aquilo que nos separava. E hoje a Bíblia diz assim, o que poderá nos separar do Senhor? Será a profundidade ou a altura? Nada, gente, nada pode nos separar do amor de Deus. E nada pode nos impedir de nos achegarmos ao Senhor em oração, com o coração quebrantado, reconhecendo que nós dependemos do Senhor, reconhecendo que nós precisamos dEle, reconhecendo que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de nós. Nós precisamos de uma vez por todas entender isso. Entender que o nosso relacionamento com Deus é algo que importa para Deus. E a oração, como eu disse, é esse canal poderoso para nós nos relacionarmos com o Senhor. Quanta honra nós temos, quanto privilégio. Se você não está desfrutando disso, em nome de Jesus, comece hoje. Inicie hoje a sua vida de oração, dobre o seu joelho diante do Senhor, ou apenas se sente aí na sua cama, converse com Deus, dá um oi para Deus, converse com Ele, exponha o seu coração, exponha as suas dores, suas dúvidas, as suas alegrias, a sua gratidão. Isso que é orar, isso que é se relacionar com o Senhor. E eu tenho aqui no canal um curso chamado Aprenda a Orar. Depois você vai lá nas playlists e você vai assistir. Lá eu falo sobre a oração, a importância da oração, o poder da oração com jejum. Te dou algumas dicas e estratégias para você estruturar a sua vida de oração e falo sobre alguns obstáculos à oração. Mas o fato é que nós precisamos começar a orar. Nós podemos assistir vários vídeos sobre oração, fazermos vários cursos sobre oração, mas se nós efetivamente não começarmos a orar, nós não vamos melhorar nisso, nós não vamos melhorar na nossa comunicação com o Senhor, nós não vamos aumentar a nossa intimidade com Ele. Então nós precisamos orar e orar sobre tudo. Mas, respondendo à pergunta que eu fiz no início, por que nós devemos orar? Se Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, por que eu devo colocar tudo em oração? E eu vou trazer 3 motivos, vou te dar 3 motivos apenas. Claro que não vou esgotar o assunto, mas vou te dar esses motivos pelos quais você precisa orar sobre tudo. Primeiro, porque a palavra nos diz que nós devemos orar. A palavra diz, orai sem cessar. E tem outro versículo que eu já mencionei aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante do Senhor os seus pedidos. Então, o versículo não está dizendo em algumas coisas você fala para Deus, mas está dizendo em tudo seja conhecido diante do Senhor. Tudo é tudo. Então a Bíblia está nos orientando a levar tudo diante do Senhor em oração.
E segundo, é porque isso vai aliviar os nossos fardos. Isso vai nos ajudar emocionalmente. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós levamos os nossos fardos, as nossas questões diante do Senhor, isso vai nos aliviar emocionalmente. Isso vai tirar toda a ansiedade, toda a preocupação, porque nós sabemos que nós não estamos jogando palavras ao vento. A oração não é palavra jogada ao vento. Nós sabemos diante de quem nós estamos chegando, nós sabemos que Deus tem poder para nos atender e nós sabemos que Ele quer nos atender, que Ele quer nos abençoar, que Ele nos ama. E em terceiro lugar é que você demonstra publicamente no mundo espiritual que você confia no Senhor. Isso é poderoso, porque quando você tem uma questão e você, antes de mais nada, antes de fazer qualquer outra coisa, você dobra os seus joelhos diante do Senhor e você apresenta a sua causa a Ele, você está dizendo publicamente no mundo espiritual: eu creio que o meu Deus é poderoso para intervir nessa situação. Eu creio que meu Deus me ama e que Ele quer me atender, Ele quer me ouvir. Então você dá um soco na sua autossuficiência e você também atinge espiritualmente toda a incredulidade, toda a dúvida, tudo aquilo que o inimigo vem tentar lançar para você de dúvida. Você dobra o seu joelho diante do Senhor, você está fazendo com que todas as dúvidas caiam por terra, toda a incredulidade, todo o medo, toda a mentira das trevas caia por terra, porque no momento em que você dobra o seu joelho diante do Senhor, você está reconhecendo publicamente: eu confio no Senhor. Eu confio que Deus é soberano, eu confio que Deus é poderoso, por isso eu trago essa questão diante dele em oração. E se for uma oração de gratidão, você está reconhecendo assim: eu reconheço que não foram os meus méritos, não foi nenhum network, não foi nenhuma intervenção humana, mas foi o meu Deus que me ajudou a conquistar esse plano, esse sonho, que me ajudou a conquistar essa vitória, que me ajudou a fazer essa muralha, esse gigante cair. Então, meu querido e minha querida, ore, simplesmente comece a orar. Eu não sei falar a palavra bonita, ore. Eu não sei falar a palavra sofisticada, ore. Eu não sei se eu devo orar sobre isso, ore. Eu não tenho tempo, ore. Ore 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, não importa. Ore, simplesmente ore, porque há poder por meio da oração, há renovo por meio da oração. Finalize o seu 2025 orando e inicie o seu 2026 orando. Eu não sei quais planos você já fez para 2026, se você já fez, se você já ainda vai fazer, mas independente de qual seja o plano, eu quero te dizer: comece orando. Comece colocando isso diante do Senhor em oração. A palavra do Senhor diz: consagre ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então nós temos vários motivos, como eu já citei aqui, para colocar tudo diante do Senhor em oração. E eu posso te garantir que você não será decepcionado. Ninguém que ora e coloca tudo diante do Senhor fica decepcionado. Nós somos transformados na nossa vida de oração, nós somos fortalecidos, nós somos renovados, nós recebemos direcionamentos, nós recebemos estratégias. Então nós só temos motivos bons para poder orar, muitos motivos para orar. Que em tudo que você for fazer, você coloque em primeiro lugar isso em oração. Que você tenha estratégias, que você tenha planos, mas que você coloque tudo diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, cabe a nós fazer os nossos planos, cabe ao Senhor estabelecê-los. E se você ainda tem dúvida sobre se você deve ou não orar sobre alguma coisa, eu te digo: o nosso dever é orar. O do Senhor é atender e ouvir da maneira que Ele quiser. Talvez não vai ser como nós queremos, no tempo que nós queremos, mas com certeza o Senhor ouvirá e no tempo dele, no modo dele, Ele vai nos atender, Ele vai nos responder. Enquanto você ora, o seu relacionamento com Deus também vai ficando cada vez mais íntimo. Esse é o melhor dos motivos, nós aumentarmos nossa intimidade com o Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que esse vídeo tenha inflamado seu coração, o desejo de orar, de buscar o Senhor. E desejo que o restante de 2025 e 2026 seja repleto de oração, seja com a vida de oração fervorosa, que você comece orando pouco, orando muito, seja como que for, mas que você ore, que você busque o Senhor, que você melhore o seu relacionamento com Ele. E eu estou aqui para te ajudar. Vamos caminhar juntos nesse restante de 2025 e 2026 também. Eu tenho certeza que tem muitas coisas ainda para o Senhor nos ensinar
E tudo que o Senhor está me ensinando eu tenho passado para vocês, porque o desejo do meu coração é inflamar o seu coração, o desejo, o amor pelo Senhor e por buscá-lo e se relacionar cada vez mais com Ele. Eu te agradeço pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.